Alto, o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto, detenha-se, demônio, detenha-se toda a maldade, todo o perigo, todo o desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandido, todas as tentações, detenha-se todo inimigo, toda enfermidade e detenham-se todas as paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto, o Sagrado Coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Salve, salve, povo de Deus, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para honra e glória do Senhor. E hoje eu vou trazer um tema que há muito tempo eu venho trabalhado, no meu coração, que eu venho meditado, que é fé versus ansiedade. Na semana passada eu trouxe um vídeo aqui para o canal, que falava a respeito da Bíblia, que nós estamos no mês da Bíblia. No domingo passado foi a missa, em comemoração da Sagrada Escritura, e quando esse vídeo for ao ar, vai ser na última quinta-feira do mês, que estamos comemorando aí o Setembro Amarelo, que é em relação à conscientização sobre a saúde mental. Eu vou deixar aqui no link, em algum lugar, o vídeo que foi ao ar semana passada, que trata a relação de ciência e fé, E hoje eu quis trazer a respeito da ansiedade, as preocupações versus a fé. Hoje em dia, muitas pessoas sofrem com esse problema de ansiedade. Eu mesma já passei por isso, passei por psicólogo, e é uma situação muito séria. E a palavra que eu trouxe para a gente meditar sobre esse tema está em 1 Pedro, do capítulo 5, versículos de 6 a 11. Então, peguem a sua Bíblia e bora lá. Bom, em 1 Pedro diz o seguinte: humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a glória eterna no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. A ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, eu tô usando a tradução da CNBB, Em algumas traduções, a palavra preocupação está trocada pela palavra ansiosos. Então, algumas traduções vão vir assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque, gente, a ansiedade, hoje em dia ela é um transtorno. E antes de começar a falar sobre o tema, eu vou ler qual a definição que a medicina traz sobre ansiedade, que fala o seguinte: a ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorose e sensação de cansaço. As causas comuns podem ser um indicador de doença subjacente, somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na vida cotidiana. Gente, para ficar um pouquinho claro para a gente poder entender, doença subjacente, ela é a manifestação por conta de uma doença maior. Por exemplo, uma pessoa que sofre com algum tipo de alergia, Por exemplo, alergia alimentar, que ela ingere alguma coisa e começa a surgir algumas manchas na pele, começa a ter alguma dermatite. Na verdade, o problema dela não é a dermatite, o problema dela é a alergia que levou à dermatite. A ansiedade, em alguns casos, é praticamente a mesma coisa. Às vezes a pessoa está ansiosa, mas o problema exatamente não é a ansiedade. É outra coisa que está ligada à ansiedade, tem alguma coisa por trás. E por que eu quis trazer esse vídeo, Porque hoje em dia muitas pessoas sofrem de ansiedade. E eu achei interessante, que na palavra fala exatamente isso. No versículo 9 fala assim: resistir-lhes firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Porque, gente, hoje em dia muitas pessoas sofrem de ansiedade. E o que acontece? A ansiedade, ela é a preocupação excessiva.
né? Às vezes, a pessoa tem até razão de estar preocupada com determinado fato. Só que o que acontece? Às vezes ela acaba focando tanto naquilo que aquilo acaba paralisando a pessoa. E é um problema muito sério, porque é que nem eu estava lendo aqui sobre a definição, né? Muitas pessoas acabam tendo taquicardia, muitas situações que impedem ela de viver no convívio, assim, social, sabe? E ela precisa fazer acompanhamento, fazer tratamento, tem medicações, né? Então, assim, uma situação bem séria. Porém, como a Bíblia aqui nos relata, a gente deve lançar nossas preocupações no Senhor. Porque, assim, gente, muitas preocupações às vezes são pertinentes. Por exemplo, né, hoje em dia a gente vê que as coisas estão subindo demais. Então, a gente fica preocupado. Poxa, será que o meu salário vai acompanhar esse aumento, né? E começa a surgir várias preocupações, porque aí vão chegando as contas, às vezes o dinheiro está mais curto, e isso faz com que a gente se preocupe. Porém, a gente tem que ter em mente que a nossa confiança está no Senhor. Apesar das situações estarem dizendo uma coisa, a gente tem que estar firme de que o Senhor irá providenciar todas as coisas, que a gente não pode tirar o nosso olhar do Senhor e fazer com que isso a gente se perca a nossa esperança. Teve uma pregação que eu estava ouvindo, né, com relação à ansiedade, e o pregador falava assim, que a ansiedade, ela podia se tornar uma armadilha do inimigo. Porque a ansiedade, ela provoca justamente isso, né? A gente fica tão focado no problema, tão preocupado em achar alguma solução, que a gente se esquece de colocar o nosso coração no que realmente importa, que é no Senhor, que é lançar sobre Ele a nossa preocupação. E nessa palavra que eu trouxe para vocês, tem uma promessa aqui no final do capítulo, que diz assim: depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a nossa confiança não pode estar pautada nas situações que acontecem ou nas soluções que a gente cria ou que outras pessoas podem criar para nós, mas a nossa confiança tem que estar pautada no Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Inclusive, como eu comentei, eu já passei pela situação da ansiedade, fiz terapia, porém, quando a gente começa a colocar Deus no centro e tirar o nosso foco daquilo que está provocando a nossa ansiedade, isso nos ajuda a sair desse estado de paralisia, né? Digamos assim. Inclusive, teve uma vez que eu estava muito preocupada, muito ansiosa com uma situação e eu falei assim, não, eu não aceito ficar preocupada com isso. Aí eu peguei uma folha e comecei a escrever: Jesus, eu confio em vós na tribulação, no sofrimento. Jesus, eu confio em vós na angústia, na perseguição. Jesus, eu confio em vós. Eu fui escrevendo até sufocar a ansiedade. Porque muitas vezes a ansiedade quer fazer isso com a gente, quer sufocar o nosso interior, sabe? E a gente não pode deixar com que isso aconteça. E aí eu criei esse mecanismo, sabe? Pra sufocar essa ansiedade. E, sinceramente, gente, me ajudou demais a, sabe, controlar essa ansiedade. A respiração também ajuda muito, sabe? Você respirar, parar para raciocinar e ver o que é um problema real e o que é um problema que a gente está se preocupando demais, está dando visibilidade demais, sabe? Então, quando vocês forem acometidos pelas preocupações, verem que está ficando ansiosos, é muito importante recorrer a Jesus e colocar sua confiança nele, não nas situações, não nos problemas, mas sim no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. E a ansiedade procura tirar isso de nós, a esperança, né? E quando a gente perde a esperança, começa tudo a desabar, porque aí a gente não tem perspectiva de nada, não espera mais nada, e isso só vai fazendo mal para nós e sufocando o nosso interior. E olha como que é a providência divina, né? Hoje, antes de gravar esse vídeo, eu peguei uma oração que estava na minha agenda, né? Eu comprei uma agenda lá na Canção Nova, essa agenda aqui, ó, de 2021 mesmo, né? Com essa capa de Jesus misericordioso. Tem muita coisa da Canção Nova, né? Vocês sempre vão ver eu mostrando alguma coisa aqui. E aí, gente, no começo
No começo da agenda, tem uma oração a Jesus misericordioso. E olha que interessante, eu não tinha lido essa oração, eu li há muito tempo atrás, e quando eu comecei a escrever no papel, eu nem lembrava dessa oração. Mas olha que interessante o que ela fala. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós, de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós. E na oração, e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção no meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Gente, quando eu li essa oração, assim, eu fiquei, sabe, extremamente feliz interiormente, porque é exatamente isso. A gente não precisa andar preocupado, ansioso com coisa alguma. A gente precisa colocar a nossa confiança em Jesus. Jesus é nossa confiança, Jesus é nossa fortaleza. E assim, se por acaso você se pegar preocupado, não fique desesperado achando que está cometendo algum pecado ou fazendo alguma coisa que desagrade a Deus. Mas transforme aquilo que você sente, transforme a sua realidade em oração. Porque realmente, é que nem eu falei, muitas coisas realmente são preocupações até pertinentes, porém a gente não pode deixar que isso tire o nosso foco, não pode deixar que Jesus saia do centro da nossa vida por conta das preocupações, por conta das situações, porque isso não resolve nada. Pelo contrário, se a gente tira Jesus do centro da nossa vida, as coisas vão de mal a pior. Eu sempre digo isso e também falo por experiência. Só Jesus é o centro da nossa vida, é só Ele que pode fazer as coisas caminharem como devem ser, e Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa luz. Então, se a gente tem algum problema, tem alguma situação, por maior que ela seja, por maior que pareça, é só em Jesus que a gente vai conseguir solucionar, que a gente vai conseguir caminhar, porque Ele é a nossa verdade, é a nossa esperança, é naquilo que a gente acredita. E falando em Jesus misericordioso, dia 5 de outubro, né? É dia de Santa Faustina. Então, ela que foi a secretária da misericórdia do Senhor, né? Que foi responsável aí por propagar a misericórdia de Jesus, ser a secretária, né? Da misericórdia de Deus, que a gente possa pautar nossa confiança na misericórdia divina, né? Porque é ela que nos dá força para poder seguir em frente. Ela é o sopro do amor de Deus na nossa alma. Então, que a gente possa colocar nossa confiança em Jesus, na sua misericórdia. Porque é nela que a gente encontra forças para continuar, sabe? Que a gente encontra forças para não ser engolido pelas preocupações e pelas situações que acontecem no dia a dia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, clique muito no joinha, deixa aqui nos comentários, compartilhe com outras pessoas para ajudar outras almas, se inscrevam no canal e é o que eu sempre digo, se você está passando por alguma situação na sua saúde mental, não deixe de procurar os médicos, pois eles são sinal da graça de Deus e muitas vezes Deus quer nos curar através das mãos dos médicos. E é isso, galerinha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!